quando que o Fernando Liberal ele encontrou, né, esse, como é que eu vou dizer, caminho, mensagem, enfim, encontrou isso. Vamos definir assim. Então, Pedro, eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Então eu era aquele menino que tudo perguntava por quê. Então eu acho que tudo começou aí. Eu perguntando o porquê das coisas. Então eu percebi que muitos rapazes, meninos da minha época, não tinham muito esse questionamento. Então, por exemplo, Deus existe. Então, ou tu acreditava ou não. E eu perguntava, por que existe? Né? Quem disse que existe? Se ele é Deus, ele veio de algum lugar. Se ele veio de algum lugar, então alguém é maior do que ele. Então ele não é Deus. E eu ficava nos questionamentos que algumas pessoas fazem, só que eu ia profundamente naquilo, até eu encontrar a resposta. Se eu não encontrasse a resposta, eu não descansava. Então eu acho que o mundo me levou a esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento que era fechado para pequenas pessoas, ou seja, pessoas de círculos fechados, como fraternidades, sociedades secretas da época, discretas, ordens, que detinham de um conhecimento milenar para ter, sim, persuasão, sedução, poder, para trabalhar na política. Esse conhecimento, tu está falando, porque quando se fala de conhecimento oculto, normalmente se leva para o lado do ocultismo. Então ele se trata de um ocultismo, assim como magia, feitiçaria, ou isso são técnicas de psicologia, né? Como Sim. hipnose, persuasão, enfim. Muito boa pergunta. Na verdade, magia existe e é técnica. Só que o problema é que os filmes americanos e as pessoas acabaram colocando muita coisa em cima. Então, quem assiste meus vídeos fica, meu Deus, o que é isso? Então, no passado, você bota aí, uns 12 anos atrás, as pessoas achavam que eu pagava cinquentão para alguém se entortar ali na frente das pessoas. Hoje as pessoas sabem que não, isso não existe. O que acontece é o seguinte, o que significa magia? Transformar o impossível em possível. Então tem pessoas hoje que vão para psicólogo, para terapeuta, para psiquiatra por anos e não se resolvem. Então, a gente no magnetismo consegue entrar no núcleo da pessoa, aonde está o problema, limpar, resolver e ela se torna outra pessoa. Então, no passado isso era chamado de magia, porque parecia ser impossível uma mudança tão drástica. Então tem ciência para isso, Pedro, tem explicação para isso, só que o folclore e os filmes hollywoodianos aumentaram muito as coisas. É claro que meus vídeos são impactantes, mas para mostrar às pessoas que realmente existe algo muito forte que tu tem, Pedro. Eu tenho, todo mundo tem, só que está escondido. Então está oculto. Mas não oculto de demônio, anjos, não é isso. É muito além disso. É a nossa essência, a gente descobrir quem de fato a gente é. E como esse conhecimento, tu diz que ele está oculto em fraternidades, mas tu é a pessoa que revela ela para os teus alunos, para os teus mentorados, não sei como é que, para tua, como é que eu vou dizer, a tua fraternidade, tu deve ter os teus discípulos, entre aspas, e tu abre esse conhecimento para eles? Então, eu dou aula no Brasil e já dei em alguns países de magnetismo e fascinação, que sim, era tratado como algo oculto no passado. Hoje a gente já tem explicações. E eu também lidero uma escola, uma fraternidade fechada. Então eu sou líder de uma fraternidade fechada no Brasil e tem pessoas de mais 6 países nessa fraternidade. Essa fraternidade é uma fraternidade de ensinamentos extremamente fechados. E como que entra? Na verdade, entra por convite. Assim como uma maçonaria entra por convite. E várias outras ordens também entram assim. Então a fraternidade ela tenta cuidar de quem entra. Primeiramente, quem é a pessoa? Não no sentido financeiro, e sim, a pessoa tem um coração ligado a isso? Ela realmente é uma pessoa boa? E já o magnetismo, o curso, é para abrir a mente de todas as pessoas e todas as pessoas verem que elas podem tudo. E a fraternidade, a gente vai um pouco mais fundo, onde tem ensinamentos de hebraico, tem ensinamentos de línguas antigas, tem ensinamentos sobre Enoque e coisas que não estão nos livros tradicionais das livrarias.